Eu acho que 99% não é o bastante para ganhar o prêmio. Não. E eu lembro que Paulo estava constantemente falando sobre correr sua corrida de uma maneira que você vai receber o prêmio. Então, 99,9% de obediência não é o bastante, não é o que a gente está procurando aqui. A Bíblia diz que se pecarmos, quando pecarmos, desobedecermos, teremos um advogado. Isso não é lindo? Mas o objetivo de um crente não é fazer 90% do que Deus nos diz. O objetivo é fazer 99, Acorda, meu irmão, vamos lá. O objetivo do crente é fazer 100% do que Deus falou. Ah, pessoal, vamos lá. Estou testando para ver se vocês estão acordados, hein? Então, vamos fazer um desvio aqui, então, pessoal. O Samuel estava basicamente empurrando Saul para um canto, porque Saul estava colocando a culpa nas pessoas. Eu fiz o que Deus disse para eu fazer, mas e as ovelhas? E as pessoas? Ou seja, a consciência estava dormente, entendem? Então, agora eu vou fazer um desvio aqui. Vamos ficar bem pessoais, tá? Vocês se lembram de quando já falaram de alguém e quando falaram não foi de forma... não foi positivo, foi negativo, foi crítico. Não é uma faca no seu intestino, assim, né? Quer dizer, Sim. Eu tô falando metaforicamente. É como se fosse uma faca, mas é, na verdade, a sua consciência. E você ignora e diz, não, eu estava certo. É Sim. como um véu cobrindo o coração. Tiago 1:22, além de ouvir, pratique a palavra e não se engane. O véu do engano sobre o coração. Então, da próxima vez que você fala com a pessoa, o que acontece? Não é uma faca, é um beliscão. Eu tô certo no que eu disse, eu tô correto. Outro véu sobre o coração. Aí a próxima vez que encontra a pessoa, não é mais um beliscão, é um formigamento. E aí você diz, mas eu tô certo. E aí ignora totalmente o formigamento. Da próxima vez nem vai sentir nada. A consciência foi totalmente cauterizada. Sabe quando Paulo disse que serve a Deus com a consciência pura? Essa é a coisa mais importante a fazer nesse momento. A consciência tem que estar pura. E como a gente faz isso? Sendo rápidos para pedir desculpas e pedindo desculpa para Deus também. Desculpa, Deus, eu te desobedeci. Não é? É assim mesmo que tem que fazer. Vocês percebem isso? Verdade. E às vezes nós estamos meio dormentes. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. E você sabe o que Deus faz quando isso acontece? Ele envia uma pessoa para você. Podem acreditar nisso. Pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser um associado de negócios. Essa é a pessoa piedosa, não é não? E nesse caso foi o profeta Samuel. E se não escutarmos esse amigo, você sabe o que acontece? O chamado da aflição ou da punição. Se você olhar para Paulo, ele disse à igreja de Corinto, isso é absolutamente revelador, olha só. Ele disse, pois se nos julgássemos, não seríamos julgados. Ele está falando da igreja aqui. Tem duas palavras julgar, tá vendo? Julgar duas vezes. Essas duas palavras são duas palavras gregas diferentes. Então, a primeira palavra é diacrino, que quer dizer separar extensivamente, e a segunda quer dizer punir, ou crino em grego. Então, vamos lá para a nossa paráfrase, a paráfrase Bevir. Pois se examinássemos e removêssemos a desobediência, não seríamos punidos. Vocês entendem isso? Então, olha só para o próximo versículo, vamos lá. Mas quando julgamos... A palavra crino, novamente, somos castigados. Esta é uma palavra nova que eu mostro a vocês, eu nem sei pronunciar esse negócio aqui, mas vejam só, então, somos castigados pelo Senhor. E ele está falando da igreja, para que não sejamos condenados com o mundo. Sim. Agora, qual é a palavra grega? Olha lá, é crino, que quer dizer punir. Mas quando somos punidos, nós somos, então, castigados, que quer dizer punir com o propósito de melhorar o comportamento. Para não sermos condenados. Essa palavra condenados quer dizer sentenciados ao lago do fogo. Então agora vou dar a vocês a paráfrase, olha a paráfrase aí. Mas quando somos punidos como crianças, somos disciplinados pelo Senhor com o propósito de melhorar o comportamento para que não sejamos condenados com o mundo. Isso aí. Não é? Lembrem do que Davi disse. Lembra do que ele disse? Antes de ser afligido, eu me desviava. Antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora guardo a sua palavra. Eu fiz uma conferência para jovens no Texas, lá no começo dos anos 90. Meu Deus do céu, eu entrei na primeira noite e fiz a primeira semana, olha, acho que era entre quarta e sábado à noite. E a rebelião, a dureza no coração desses jovens cristãos... Quer dizer, olha, eu preguei sobre obediência a esses meninos e meninas e toda noite eles voltavam se arrependendo, e a atmosfera mudava, né? Então eu fiz com que na última noite fosse um serviço explosivo, a atmosfera estava
tão pesada. E eu disse para eles, vamos orar. E olha, tinha 150 crianças ali. E Deus falou ao meu coração e disse, olha, tem uma pessoa que está em rebelião contra mim. Dê a essa pessoa a chance de se arrepender. Então eu dei a chance. Bom, várias crianças vieram, mas eu sabia que não era a criança certa. Eu dei outro chamado e foi mais forte dessa vez. E então, eles não responderam. Dei outro e também não responderam. Então eu me senti liberado. Orei pelas crianças que responderam. Naquela noite tivemos um serviço incrível. 6 meses depois, recebo a ligação do pastor sênior de jovens que estava sobre toda a conferência, não é? Ele disse, John, deixa eu contar uma história. Eu tenho uma garota no nosso grupo de jovens que é a menos comportada, a mais insolente, a mais orgulhosa, muito rebelde, muito mesmo. Ela só criava problema. Ele disse, quando você chamou naquela noite, eu sabia que era ela. Uau. Bom, deixa eu contar uma coisa. Deus falou comigo aquela noite. Ele disse, diga, mas não diga à pessoa. Eu sabia que era uma garota. Então diga à pessoa que se ela não responder, ela será julgada. E foi o que eu fiz. Aí o Espírito Santo disse, quero que você diga qual será o julgamento. Diga qual será a disciplina. Uau. E eu disse, você vai estar numa colisão de carro frontal em 3 semanas. Uau. E eu disse isso, só que isso aconteceu uma vez em meus 35 anos de ministério. Eu fico todo arrepiado só de contar isso, mas eu sabia que era Deus. E 6 meses depois ele me liga, e ela era a mais insolente, a pior pessoa de todos, lembram? Então, e 3 semanas depois, não é que ela se meteu num acidente de carro? E ficou em estado crítico. E quando ela saiu, gente, ela era agora a garota mais fervorosa do grupo inteiro. Sim. Então, por que Deus pune com o propósito de melhorar o comportamento? Antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora eu guardo a sua palavra. Vocês veem isso? Bom, então agora chega desse parênteses enorme, vamos voltar ao rei Saul. Vamos lá. Então, Saul desobedeceu e Samuel fez a declaração para ele. Quero que notem agora a declaração que Samuel fez para ele. Ó, é isso aqui, ó. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. A palavra não está em itálico, porque elas não aparecem. Não aparecem no texto original. Em hebraico, eu vou mostrar para vocês que a Bíblia interlinear diz que a tradução mais precisa teria sido usar apenas a palavra é. Tá vendo aqui, ó? É. Uau. Então isso é o que deveria ter sido traduzido como a rebelião é como feitiçaria. Uma coisa é ser feitiçaria e outra é parecer feitiçaria. Então, quando eu era um pastor jovem, a gente estava em Orlando, Flórida. Lembram da última lição que eu falei para vocês? Então, sim. Lá em Orlando, um monte de coisas estranhas estavam acontecendo. Eles tinham uma cidade fora de Orlando chamada Casadega, e lá tinha umas sessões espíritas, que é estranha, porque esse povo saía de lá e vinha ser salvo, feito doidos nas nossas sessões. Era bem legal. Sim. Então, esses jovens que se juntavam aos covens nos davam entrevistas e nós aprendemos muitas coisas com eles. Ao se juntarem aos covens, os líderes diziam para eles, façam sexo ilícito, fiquem bêbados, saiam e roubem. Eles quebravam todas as leis de Deus, da sociedade e de seus pais, e além disso, os líderes diziam que quanto mais eles se rebelavam, mais poder eles tinham. Tá bem? Então, para aqueles que se comprometem ao serviço de Satanás, eles entendem esse princípio, não é? Os ignorantes, porém, os ignorantes confundem desobediência com liberdade. Agora, olha só, depois que eu fui pastor de jovens, eu estava num quarto de hotel, e numa noite eu liguei, e acho que era no 60 Minutes, eu sei lá, eu estava entre os serviços e só queria ver alguma coisa para poder dormir. E eles estavam fazendo um programa sobre a Bíblia satânica. E quando eu vi, eu quase mudei de canal, mas o Espírito Santo disse, não muda não, assista isso aí. E naquele segmento do 60 Minutes, eu acho que era, ou pode ter sido Dateline, tanto faz, eu não sei qual era. O comentarista disse que a Bíblia satânica, que foi escrita por Anton LaVey, diz que o mandamento número 1 da Bíblia satânica é faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Quando eu vi isso, eu gritei no quarto de hotel. Isso é exatamente o oposto do que Jesus disse. Jesus disse, eu não busco a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou, certo? O Salmo diz, faça a tua vontade com prazer, ó Deus. Já a Bíblia satânica diz que quanto mais você se rebela, mais a porta se abre. Mas Deus disse a Caim, se você me obedecer, a porta ao pecado se fecha. O pecado quer entrar na sua vida, entendem? Mas você pode dominá-lo me obedecendo.
Mas ele não faz isso. Ele mata o irmão, lembram? A proteção acaba. Verdade. Então a gente pensa que Deus é esse... Olha, Deus diz não. Como um pai amoroso diz não. Tentando proteger a gente da destruição, vulnerabilidade e também da morte. Tudo isso, aflição. Sim. Percebem? Para quem é fiel de verdade e se compromete, os outros são os ignorantes, porque eles confundem a desobediência com a liberdade. Então aqui está a verdade. Estão prontos? Não tem liberdade na rebelião. Não tem liberdade na rebelião. Então, vamos para o Novo Testamento? Agora quero ir para o Novo Testamento e vou mostrar a vocês algumas coisas que Paulo escreveu, Pedro e também Jesus disse. Para esclarecer isso, porque por aí tem um ensino não saudável da graça. Não saudável. É gente licenciando os outros a dizer: não se preocupe com o pecado, tá tudo bem, a graça cobre você, tá tudo jóia, tudo pode ser perdoado. Vamos lá no Novo Testamento. Pedro diz que os líderes que desculpam o comportamento desobediente prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado, da corrupção, pois eles... Desculpa, gente, errei aqui. Pois você é um escravo do que te controla. Então, olha só, essas palavras dizem que ceder à desobediência como crente, isso é o que Pedro diz. É como ser um escravo. Olha o que Paulo diz, e ele é o cara da revelação. Ele disse assim, você percebe que pode escolher seu próprio mestre? Ele escreveu isso em Romanos. Você pode escolher o pecado ou a obediência. Aquele a quem você se oferece, esse será o seu mestre, e você será o seu escravo. Então não tem liberdade na rebelião. É escravidão na rebelião. E Jesus fala também, olha só o que ele diz. Quem comete o pecado e pratica pecado é escravo do pecado. É por isso que Paulo, aquele que teve a revelação da graça, diz, a circuncisão não é nada, e a incircuncisão também não é. Nós somos gentios, somos incircuncisos. Mas guardar os mandamentos de Deus é o que importa. Você vê como quase um ensino não saudável da graça faz as pessoas fazerem o quê? Colocar a importância mais leve em guardar mandamentos. Mas aqui tem uma boa notícia. Se você ensina a verdadeira graça, ela capacita você a fazer coisas que a sua própria capacidade não lhe permitia. Eu tentava e falhava. Então aí eu descobri que a graça me capacita para que eu possa fazer o que a verdade exige de mim. Entendem como é que é? Sim. Agora, para concluir, vamos lá então. O objetivo principal de Satanás é convencer você de que algo é bom quando na verdade é ruim para você. Sim, ele quer convencer você de que é bom, mas na verdade é ruim a longo prazo. Entendem? Então aqui está a verdade. Estão prontos? Submeter-se à autoridade divina proporciona proteção, provisão e paz. Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro essas três. Então, bora para a autoridade delegada na próxima sessão. Vai ficar ainda melhor.